Olá, está começando Conexões. Fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está irrequieto, enquanto não repousar em vós. Ensina-nos Santo Agostinho. Procurar para encontrar e encontrar para procurar. Assim é a nossa lida nesta vida. Nunca estamos acabados, nunca estamos prontos, nunca estamos satisfeitos. E para conversar sobre esse tema em busca da realização, nós trazemos aqui hoje o professor Edmilson Ferreira, porque nunca de fato estamos completos, nunca nos sentimos realizados. Edmilson, boa noite. Boa noite, Padre Márcio. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no programa Conexões para falarmos de um velho tema. É possível ser feliz? É possível alcançar a nossa realização? Por quê? Realizar coisas, realizar projetos não é tão difícil. E agora, realizar-se é possível? Padre Márcio, é uma pergunta bastante exigente, né? Mas acredito que, na verdade, essa é uma condição, né, humana, condição natural, o desafio de constantemente buscarmos, né, a superação dos desafios, etc. Né, a gente, como você pontuou, a gente vive um contexto, né, em que nós conseguimos realizar muitas coisas, fazer tecnicamente muitas coisas, somos qualificados para isso, mas quando envolve, né, o processo, você iniciou, né, citando Santo Agostinho, uma das coisas mais interessantes que Santo Agostinho coloca é justamente a necessidade constante que nós temos de buscar a nós mesmos, né? De entrar em si mesmos, né? Buscar a nossa interioridade, a nossa profundidade, para que a partir daí nós possamos buscar algo que nos leve a mais, né? Nos faça transcender. Então agora, é um grande desafio essa busca. No cotidiano, você acha que as pessoas alcançam o seu próprio eu em profundidade ou, na maioria das vezes, passam na superficialidade, se distanciando de si mesmas? Olha, na atual conjuntura, nessa, né, correria que nós vemos, essa cultura, né, atual, eu imagino que a gente tem muita dificuldade para fazer esse processo, né? Nós vivemos assim uma enxurrada o tempo todo de informações, de apelos, né, de necessidades que são criadas e que são lançadas sobre nós, corresponder expectativas as mais diversas, né, na sociedade. Sociedade competitiva. Competitiva, são valores, né, que são disseminados aí para essa cultura liberal, econômica, né, o sistema de produção que nos torna concorrentes cada vez mais uns dos outros, etc. E damos muito pouco tempo para o cultivo da interioridade, né, que é um aspecto extremamente importante e que nós, então, em função disso, vivemos mais na superficialidade do que na profundidade. Ou seja, o cultivo da interioridade significa encontrar-se consigo mesmo. E segundo a sua reflexão, nós temos tantos afazeres, tantos projetos, tantos convites no mundo contemporâneo e nos esquecemos de nós mesmos. Na verdade, a gente perde o foco, né? Perde o foco. Inclusive, nos preocupamos mais justamente com as coisas externas do que conosco mesmo. Nesse sentido, podemos pagar um preço muito alto no futuro. Com certeza, porque nos empobrecemos e com isso também empobrecemos, né, a nossa convivência, empobrecemos a relação com o outro de maneira geral, né? Então, vamos voltar aqui. Sentir-se completo, sentir-se realizado, é sinônimo de felicidade? Olha, é interessante essa sua indagação. Eu até provocaria um pouco mais, né, a você, aqueles que estão nos ouvindo, será que de fato a gente encontra essa completude? Porque me parece que essa é uma dinâmica, né, do ser humano que me parece que não deve, na verdade, se realizar, porque quando nós julgamos, né, que estamos completos ou chegamos a uma completude, me parece que a gente cria uma possibilidade de parar, né? E eu acho que, na verdade, o dinamismo nosso, né, do ser humano, é o movimento, né? E eu acho que a espiritualidade também, de maneira geral, traz muito isso para nós, quando a gente pode compreender o espírito como movimento, como sopro, como vento, né? Justamente então, aquilo que nos leva a mais. Então, assim, né, eu volto aí um pouco a aproveitar a sua ideia em Santo Agostinho,
porque Santo Agostinho vai falar que, na verdade, a felicidade ela está mais próxima da plenitude que da completude. Mas tem diferença uma coisa da outra? Será que tem plenitude e completude? Me parece que tem, porque parece que a completude, ela nos, vamos dizer assim, ela nos estancaria, né, no processo. Deixaria pronto, acabado. E a plenitude, ela, vamos dizer assim, ela nos desafia a nos construirmos diariamente, no cotidiano, como o próprio Agostinho fala, né? Porque ele vai dizer, olha, a plenitude, ela envolve as noções de buscarmos o equilíbrio, né? A temperança no dia a dia. Então, a felicidade, quer dizer, envolve, são N fatores, né, que podem contribuir para a gente construir Agora, ou não essa felicidade. Não então, querendo interrompê-lo, mas já o fazendo, que lugar ocupam os bens materiais nesse processo de autorrealização? Às vezes a pessoa pensa, olha, desejo comprar tal apartamento em tal bairro. Ela adquire e o desejo continua. Que lugar ocupam os bens materiais? Eu acho que continuamos um pouco nessa mesma dinâmica, né, do ser humano ser um ser permanentemente em construção, aberto nesse processo, né? E os bens materiais, eles fazem parte, né, desse processo, vamos dizer assim, de fazer com que o ser humano tenha um certo grau de segurança, de estabilidade, né, que segundo um filósofo muito antigo, você deve conhecer também, Aristóteles, né, dizia que, na verdade, a gente precisa também dos bens, precisa de uma certa riqueza até para poder se desenvolver mais e poder fazer o bem aos outros também, né? Então, a perspectiva dos bens materiais, quer dizer, é importante que tenhamos isso para que nós possamos ter um nível de satisfação material, mas nós não podemos parar nisso, né? A verdade é que devemos construir a nossa interioridade. Ou seja, a nossa visão diante dos bens materiais, ela não pode ser, vamos dizer, moralista, mas ela tem que ser humana, não vivemos sem os bens materiais. Nós não temos condição, até vamos dizer assim, a nossa natureza exige a satisfação de necessidades, né, físicas, materiais. Então nós não podemos lutar contra isso, negar isso, eliminar isso da nossa história. Mas passamos por isso, como você dizia. Mas temos que ir além disso, né? Quer dizer, só os bens materiais não realizam. Né? Então a gente está falando um pouco dessa questão da felicidade, né? Eles não são suficientes, o próprio Aristóteles fala isso, eles não são suficientes para nos tornar plenos, né? Para nos fazer, nos tornar realizados. Então é importante a gente pensar, e isso me faz lembrar, né, da espiritualidade ignaciana, que Santo Inácio coloca logo no início dos exercícios espirituais, ele chama de princípio e fundamento. Ele diz assim, olha, o homem, o ser humano, ele é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, e com isso, não é, se realizar. Ele usa o termo lá do século XVI, né, ele usa o termo salvar-se, né, ou salvar a sua alma, mas a gente compreende, na verdade, como essa realização plena, né? Atingir essa plenitude do ser. E vai dizer o seguinte, né, continuando o raciocínio, ele diz, olha, e as coisas, elas são criadas, né, para ajudar o ser humano a realizar esse fim último, né, que é reconhecer a presença de Deus e poder, né, então, de alguma forma, realizar-se com isso. Tá, nesse sentido, então, a gente pode, vamos dizer assim, refletir muito mais sobre a célebre frase, dinheiro traz felicidade? Bom, não se trata de reduzir a autorrealização, o sentido da vida humana no dinheiro. Ele ocupa seu lugar, ele é importante como dinheiro. Agora, o ser humano é muito mais do que isso, ele é interioridade, ele é vida espiritual, para colher, de fato, o sentido de ser nesse mundo. Com certeza, né? Então, continuando assim, a ideia, né, é justamente isso. Olha, as coisas, inclusive o dinheiro, né, eles devem ser usados tanto quanto ajudem-nos a realizar o fim para o qual nós somos criados, né? E se isso nos afasta, então nós devemos pensar duas vezes em como vamos nos relacionar com isso, né? O próprio Santo Agostinho também fala dessa relação, né, questão dos bens materiais. Olha, nós teríamos duas dinâmicas aí, né, que ele chama, duas ideias de amor, né? O amor caritas, né, que é o amor, vamos dizer assim, livre, né, aquele que nos faz, na verdade, desapegar das coisas, né? E o outro amor que nos torna agarrados, né, nos torna apegados às coisas. E isso, ao invés de nos elevar, né, enquanto
seres humanos, eles nos paralisam, né? Eles nos impedem o transformam nosso também desenvolvimento, em nosso materialidade, crescimento, né? justamente. Bom, eu tenho aqui a participação do Maicon. Ele diz o seguinte: o ser humano está sempre em busca da felicidade. Às vezes acha que é no consumismo que vai encontrá-la, mas a sua alma continua desejosa. Algum comentário, Edmilson? Extremamente pertinente essa participação, porque, como nós iniciamos, né, o nosso diálogo tratando disso, a nossa conjuntura atual, quer dizer, nós somos herança, né, da modernidade, né, desse pensamento que se iniciou aí no século XVII, mais propriamente falando, né, que, na verdade, transformou praticamente todas as coisas e, né, vamos dizer assim, arrisco dizer também, as pessoas, né, em objetos, muitas vezes, em instrumentos. Né, a razão instrumental, né, que a ciência moderna trouxe para nós. Então, na verdade, nós corremos esse risco o tempo todo de transformar tudo e todos em apenas meios de satisfação de determinadas necessidades nossas, etc. Né? Então, a gente, às vezes, inverte os valores nesse sentido. Então, o consumismo, na verdade, ele é uma expressão, né, dessa racionalidade instrumental. Ok. Bom, temos muito ainda a conversar, mas vamos chamar o intervalo. Bom, você já conhece a Faço Parte, campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade? Sua colaboração ajuda a construir a Catedral Cristo Rei, a ampliar a TV Horizonte e a Rádio América e a manter o Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté. Faça parte você também. Aqui no programa Conexões, estamos conversando sobre a busca da realização. E você também tem a sensação de que ainda falta algo para a sua realização pessoal? Então ligue para a gente, 3469-2531 ou envie e-mail para conexões@tvhorizonte.com.br. Até daqui a pouco.